Maravilha. Hoje eles estavam a 1000 por hora. Amém. Maravilha. Que bom estarmos aqui nessa noite para estudarmos um pouco a palavra de Deus. E o assunto que nós iremos tratar nessa noite é a continuação dessa série temática sobre os dons espirituais. O pastor Fabiano começou de forma magnífica na última quinta-feira, falando sobre a necessidade que a igreja tem de estar desejosa em operar os dons. Quem está desejoso em operar os dons aí? Pronto, essa é a intenção dessa série temática, em fazer com que você esteja desejoso em querer ser usado nos dons espirituais. Afinal de contas, são ferramentas para que todo cristão possa operar nelas. É fato que você não vai operar em todas elas de uma vez, mas eu creio que Deus, nessa noite, Ele vai trazer para você mais um pouco, não é? Desse vislumbre, de querer motivar você a se mover nos dons espirituais. Pastor Fabiano falou a função que existe, a intenção de Deus em manifestar os dons espirituais é para trazer edificação para o corpo de Cristo, para consolar o corpo de Cristo e para trazer também fundamento para o corpo de Cristo. Os dons têm o principal propósito de glorificar a Cristo, glorificar a Jesus. Ele falou isso muito bem na última quinta-feira e com certeza hoje você vai receber mais uma parcela. Quantos estão animados aí? Para receber aquilo que Deus tem para você nessa noite. Maravilha. Eu quero começar essa ministração com uma pergunta. Por que podemos operar os dons? Vou esmiuçar para você entender melhor. Por que nós podemos operar nos dons? No sentido de que o que nos dá legalidade para a gente operar nos dons? O que te dá legalidade para você poder operar nos dons? Essa é uma pergunta muito interessante de ser respondida. Existem alguns princípios que eu vou transmitir para você nessa noite. Você vai entender muito bem o porquê você vai poder operar os dons. Tem condições de operar os dons. O fator compatibilidade é um motivo. Diga compatibilidade. Nós podemos operar nos dons porque nós somos compatíveis com Deus. Amém. Eu quero te mostrar isso, porque você é filho, você pode operar nos dons. Que coisa fantástica. E essa compatibilidade te dá essa legalidade para você poder operar nos dons. Senão, não poderia ser diferente. Pergunta que eu faço para vocês: todos os animais voam? Qual o grupo de animais que voam? As aves. Todos os animais nadam? Qual o grupo de animais que consegue nadar? Os peixes. Os peixes têm condições de viver dentro da água e nadar, porque são da mesma espécie. Amém. Você tem condições de operar nos dons, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Amém. Vou clarificar um pouco mais. Você é uma duplicata em espécie da mesma categoria divina. Amém. Aleluia. Eu quero começar a te apresentar isso a partir de hoje, para você valorizar os dons que estão disponíveis para você operar. Porque você, na mesma classe de Deus, você pode operar nos dons. Amém. Que coisa fantástica, não é, irmãos? Eu quero te mostrar essa questão já no dicionário. Muita gente não acredita que é da mesma categoria divina. Muita gente não acredita, mas o dicionário ele vai interpretar para nós duas palavras que foram faladas no Gênesis. A Bíblia fala em Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Semelhança. Ele usa duas expressões, imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Se você for no dicionário e se você procurar a definição da expressão imagem, a definição é a seguinte: pessoa muito parecida com a outra. Retrato ou réplica. Retrato ou réplica. Semelhança. A definição, segundo o dicionário de semelhança: pessoa ou coisa da mesma espécie que a outra. Pessoa
ou coisa da mesma espécie que a outra, ou o que é parecido. Então, você é uma duplicata espécie da mesma categoria divina. Que maravilha, não é? Isso você tem que celebrar. E eu quero te mostrar a genealogia de Lucas, lá no capítulo 3, versículo 23. A genealogia de Lucas é inversa à de Mateus. Eu quero te mostrar a genealogia inversa, para você enxergar que você veio de Deus. E essa questão de veio de Deus, muita gente pode dizer, o Santos Dumont é o pai da aviação, mas o avião não é igual a Santos Dumont, não é verdade? Pai é aquele que formou alguma coisa, que fez alguma coisa, também pode ser definido assim. Mas no tocante a Deus, nós viemos de Deus. E Deus, quando nos fez, Ele nos fez com a ideia de sermos da mesma categoria. Que coisa fantástica a gente pensar nisso. Eu quero te mostrar a genealogia inversa de Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 23. Quem trouxe Bíblia aí? Se você não trouxe, dá para acompanhar aqui no telão. A coisa está bem avançada hoje em dia, não é? Coisa boa. Lucas capítulo 3, versículo 23. Eu vou começar assim. Eu não vou falar sobre essas questões profundamente. Eu estou querendo despertar em você o desejo de ser usado nos dons. Por isso que eu estou começando a administração assim. No assunto de hoje eu vou falar sobre os dons revelacionais. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Para mim foi me dada essa parcela, não é? De trazer para vocês uma reflexão sobre esses dons. Mas eu quero começar assim, que eu quero pegar a linha do pastor Fabiano. O tema é a respeito dos dons espirituais. E nós queremos despertar você a desejar os dons. Amém. Valorizar os dons. Se você for lá em Lucas capítulo 3, versículo 23, vai mostrar agora a genealogia inversa de Jesus. Vamos lá? E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo ele como se cuidava, filho de José e José de Eli. Eu não vou ler essa genealogia toda para não tomar tempo. Vamos direto para o 37. Você já sabe que está vindo um montão de gente. Esse veio de fulano, esse veio de ciclano, esse veio de Beltrano, e assim vai. 37 diz assim: e Lameque de Metusalá, e Metusalá de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Malelel. Boa dica para botar o nome do filho. Malelel. E assim vai. Malelel de Cainã, e Cainã de Enos. Agora, Enos de Sete. Sete de Adão de Deus. Aleluia. Essa genealogia mostra que nós viemos de Deus. E não apenas viemos dele, mas somos feitos à sua imagem e semelhança. Uma duplicada espécie da mesma categoria. E por que, então, nós podemos operar os dons? Porque nós temos a mesma composição. Nós temos a mesma composição. E talvez alguém esteja se perguntando, se você está me vendo aí pela internet e você tem um sentimento religioso no tocante a isso, eu me sinto livre para acreditar que eu sou filho de Deus verdadeiramente, de todas as formas, de todas as maneiras que fosse possível entender essa questão. Porque Deus, quando enviou o seu filho, ele veio buscar seu semelhante que estava caído. Aleluia! Ele veio buscar o seu semelhante que estava caído. Ele veio fazer isso. Eu me sinto condenado em pensar dessa forma. E eu quero te mostrar um outro texto, porque muita gente pode pensar: então você é igual a Deus? Essa é a pergunta que surge. Eu quero te mostrar que o Salmo 8 vai responder essa pergunta para você. Vai lá? Salmo capítulo 8 vai responder se somos igual a Deus ou se não somos iguais a Deus. Igual. O Salmo 8 vai tirar essa dúvida para você. E aqui a gente vai quebrar um biscoito imenso. Glória a Deus. Salmo capítulo 8, versículo 3. Aleluia. Salmo 8, 3 diz: quando vejo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que dele te lembres. E quem é o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor do que Deus o
fizeste. Um pouco menor do que Deus o fizeste, de glória e honra o coroaste. O salmista acertou em cheio, ele estava olhando a criação, a exuberância da criação, o sol, as estrelas, tudo que foi criado, e ele se sentiu pequeno, muito pequeno, e ele perguntou: quem é o homem para o Senhor se lembrar dele? E ali veio a resposta: porque tu fizeste um pouco menor do que Deus. Não somos iguais a Deus, por causa de algumas questões que eu vou te falar agora. Igual. Somos um pouco menor. Somos a imagem e semelhança dele, somos da mesma espécie, da mesma categoria divina, mas o que difere os homens de Deus são os atributos que a gente chama de atributos incomunicáveis: divindade, onisciência, onipresença, onipotência. Esses atributos nós não temos em nós. A diferença é essa. Amém. Amém. Glória a Deus, essa é a diferença. Amém. E em algumas traduções, eu quero só cutucar aqui, né? Tem algumas traduções, a palavra aí, um pouco menor do que anjos. Quem está assim na sua Bíblia? Glória a Deus. E quem está um pouco menor do que Deus? Está meio a meio. Graças a Deus. Eu vou te falar, essa questão foi colocada assim, por uma questão de crença. Justamente nesse ponto nervoso que eu estou tocando. Você tem que se sentir filho de Deus mesmo. Amém. A imagem e semelhança de Deus mesmo, você é especial. Agora, o tradutor, quando foi colocar aqui, a palavra para anjos aqui, a palavra hebraica Elohim. Elohim é a pluralidade de Deus. Ok? Elohim, então, se refere a Deus. Se fosse anjos, no original tinha que estar a expressão hebraica malak. Mas aí está Elohim. Aleluia. Glória a Deus. Um pouco menor do que Elohim. O tradutor, ele não teve a coragem de colocar Deus, porque ele não se sentia assim. Você imagina o que a religião fez, porque coloca o homem muito longe de Deus, quando na verdade Deus está tão perto, e resolveu morar dentro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que nos faz operar nos dons, queridos irmãos, é a compatibilidade. Nós somos compatíveis com Deus. Essa compatibilidade é provada através de duas evidências. A primeira evidência é que o Verbo se fez carne. Jesus não teve muito trabalho para se fazer carne, porque altamente compatível. Amém. A divindade, ela é altamente compatível com o homem. Deus é compatível com o homem porque são da mesma espécie. Aleluia. Não teve que fazer um malabarismo para Jesus se fazer carne, não. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não teve. Essa é uma das evidências. A última evidência, para demonstrar para você que você não é qualquer coisa, e que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, reflita comigo. O Espírito Santo é a pessoa mais santa do universo. Quem concorda? Amém. Ele só podia habitar em Deus. Aleluia! A compatibilidade é tão grande que o Espírito Santo só podia habitar em Deus. Vem habitar dentro de você, porque você é da mesma categoria. Da mesma categoria divina. Uma duplicata em espécie da mesma categoria divina, feito um pouco menor. Glória a Deus. Feito um pouco menor do que Deus. Aleluia. E por que essa compatibilidade nos dons? Imagina aí que os dons espirituais estão alistados em 3 categorias distintas. Nós temos os dons de poder, os dons revelacionais e os dons de expressão vocal. Os dons de expressão vocal são profecia, variedade de língua e interpretação de línguas. Ok? Amém. Esses dons, eles se manifestam porque Deus está liberando uma centelha da sua onisciência. Oh, glória. Aleluia. Amém.
para alguém da mesma categoria que pode operar. Observe que é a compatibilidade, como é importante você pensar sobre isso. Ele está liberando uma centelha da sua onisciência. Os dons revelacionais que nós iremos tratar hoje, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Esses 3 dons também é uma centelha da onisciência divina e do conhecimento divino que é passado para você, porque existe compatibilidade. Uma centelha que ele libera da sua onisciência. Os 3 dons de poder, que são dons de curar, o dom da fé e operação de milagres. Esses 3 dons, chamados dons de poder, é uma centelha da onipotência divina. Ele comunicando seus atributos, a gente é feito um pouco menor porque há uma diferença em seus atributos. Como eu falei, divindade, onisciência, onipresença, a gente não tem eles, mas olha só a compatibilidade, ele libera centelhas para que a gente possa ser usado por ele nessa terra. Aleluia! Glória a Deus! Os dons do Espírito Santo, então, são dados para nós porque existe alta compatibilidade. E nós temos que valorizar isso, meus irmãos. Temos que valorizar isso porque na antiga aliança muita gente ficava de boca aberta, vendo as outras pessoas operar os dons, sem poder ter acesso àquilo. 3 classes operavam os dons na antiga aliança: sacerdotes, profetas e os reis. 3 classes. De vez em quando, durante um período específico, vinha sobre os juízes e esporadicamente sobre um outro grupo de pessoas para fazerem funções específicas, como a Oriá de Bezalel, que construíram os utensílios para o tabernáculo. Mas o restante ficava todo mundo de água na boca, sem poder operar os dons. Era raro você ver isso acontecendo. Agora, Deus ele anunciou que isso iria mudar. Em Joel capítulo 2, versículo 28, abra lá. Aleluia. Joel capítulo 2, versículo 28, quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. 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 Joel capítulo 2, versículo 28. Eu vibro com a palavra de Deus. Se você não vibra, eu vibro com as verdades da palavra de Deus. Como Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Joel capítulo 2, Maravilha. versículo 28. Vamos ler esse versículo e vamos entrar no assunto. Glória a Deus. Eu sei que foi uma introdução longa, mas eu quis realmente fazer dessa forma para você valorizar os dons espirituais. Amém. Joel 2, 28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a... Olha, sobre toda... Antes só vinha profetas, reis e sacerdotes. Agora ele libera uma palavra e diz: vai vir agora sobre toda a carne. Ele começa a relatar as classes. As classes que ficavam com água na boca sem poder operar esses dons. Ele fala sobre os vossos filhos, as vossas filhas, dizendo que eles profetizarão. Depois ele fala: os vossos velhos terão o quê? Ele fala todas as faixas etárias. Depois ele vai para classes sociais. Ele fala até sobre os servos e minhas servas eu derramarei no meu espírito. Observe então que houve aqui a democratização daquilo que antes operava em apenas algumas classes distintas. E a justificação em Cristo possibilitou isso. Porque agora nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e temos agora um adicional, que é a natureza divina. Amém. Amém. Nós temos a natureza divina, irmãos, por isso você não consegue pecar e viver na prática do pecado. É horrível. Aleluia. Você não consegue porque você nasceu de Deus. Aleluia. Você nasceu de novo. Você não consegue viver na prática do pecado mais. E nós olhamos essa questão aqui e agora está disponível para qualquer pessoa operar os dons. Jesus, ele não tinha um espírito por medida. É interessante que a nós é repartido para parte. Mas Jesus operou nos 5 dons ministeriais e nos 5 dons espirituais. 9, né? Os 9 dons espirituais. Ele não tinha um espírito por medida.
quando ele foi ao céu, então ele repartiu o que ele tinha com ele, com a igreja, que era o seu corpo. Para que a igreja pudesse operar. Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Ele quer que você se mova para ir em lugares, falar com pessoas, demonstrar o poder de Deus, porque o Evangelho não são palavras persuasivas, como Paulo falou. Quando eu vou ter convosco, eu não vou ter convosco com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em demonstração do Espírito e de poder. O Evangelho, ele falou em Romanos capítulo 1, porquanto não tem vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação do povo dele, primeiro do judeu e depois do grego. Aleluia! O Evangelho é o poder de Deus. Nós não estamos entregando uma religião, porque a religião não tem poder para mudar a vida de ninguém. É farinha com água. Não muda a vida de ninguém, mas o Evangelho é um alimento sólido. É um mocotó, é um bife, é aquilo que você quiser imaginar, porque mais gostoso do que você imaginar. O Evangelho satisfaz. A Bíblia fala que em Éfeso, Paulo pregou a palavra, e aqueles homens que eram envolvidos com feitiçarias e artes mágicas, eles pegaram aqueles livros e queimaram em praça pública, dizendo que você tem é mais precioso e mais poderoso. Talvez essa declaração não deixe você muito animado, mas se você for na história investigar quanto valia um livro daquele, cada livro daquele valia milhões de reais. Eram livros raros e caros, livros que ensinavam feitiçaria e o ocultismo. Era caro. Aqueles homens não quiseram saber, queimaram tudo em praça pública e falaram: ei, cara, teu Deus é poderoso, nós queremos isso para nós. Glória a Deus. Poder de Deus, o Evangelho é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos agora entrar nos dons, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12, para um texto que você vai ouvir muito nessa conferência sobre os dons. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 1. Você achou? Vamos ler. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ele já disse tudo aqui. Ele disse: você não deve ser ignorante acerca desses assuntos. Ele escreveu para uma igreja que era muito usada nos dons, como o pastor Fabiano falou. Não lhe faltava nenhum dom. Mas eles não tinham ordem no culto. Enquanto um profetizava, o outro estava interpretando língua, o outro estava falando mal. Vários profetizando ao mesmo tempo, não havia ordem. Paulo então está escrevendo essa carta para explicar como os dons operam e para que houvesse ordem. Imagina aí que as cartas que a gente lê hoje, a maioria delas, se não todas elas, foram escritas porque havia um problema na igreja. Se você acha que não tem problema na igreja, você está muito enganado. Você está muito enganado. Aqui foi para resolver um problema. Porque foi escrita para resolver um problema, nós podemos ler tudo sobre os dons. Que coisa, né? Graças a Deus que teve um problema para Paulo ser inspirado a escrever. Aí ele fala: vós bem sabeis que eram o que? Gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres. E aqui é uma paulada na idolatria. Ele chama que as pessoas que viviam no paganismo seguiam a ídolos mudos, não tinha expressão, não tinha poder, não podia fazer nada. Ele já está começando a mostrar a diferença. O Evangelho é poderoso demais, irmãos. É muito poderoso. Ele aqui já está dando uma paulada no paganismo, dizendo: vocês eram guiados pelos ídolos mudos, mas aqui é diferente. Aí ele vai continuar: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é o quê? Anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo... Ou seja, alguém só pode confessar a Cristo como Senhor e Salvador se for pela influência do Espírito Santo. Aí ele vai começar agora a falar sobre os dons. Ora, há diversidade de... mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é, se referindo a Jesus. A Trindade envolvida na questão dos dons, ó. Ele falando: o Espírito é o mesmo, depois o Senhor é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Depois ele fala: e há diversidade de
operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, a Trindade está envolvida nesse negócio. Aleluia. Depois ele fala, mas as manifestações do Espírito é dada a cada um para o que for o quê? Útil. Ou seja, um dom espiritual é manifesto para produzir algum resultado, para produzir algo. Um dom não é manifesto para que não aconteça nada. É para aquilo que é o quê? Útil. Aí ele fala, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, ou a palavra do conhecimento, e a outro, olha que ele fala, e a outro, porque ele está querendo sinalizar que qualquer um no corpo de Cristo pode operar nos dons. Individualmente, qualquer um pode operar nos dons. A outro, individualmente, sinalizando, a um é dado, a outro é dado, a outro é dado, a outro é dado, mostrando que nós podemos operar em qualquer um desses 9. E aí ele fala, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir o quê? Espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu vou aqui ler a definição dos dons revelacionais para você. São 3 os dons revelacionais. São os dons que revelam algo. Discernimento do Espírito, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Não necessariamente nessa ordem, mas esses dons revelam algo. Eu quero ler aqui a definição que está no seu módulo do Rema. Quem fez o Rema aí? Amém. Eu quero ler aqui a definição, ver se você se lembra. Ele fala, os dons de revelação operam dentro da dimensão do conhecimento, quanto a fatos, eventos, propósitos, motivos, origens e destinos, em relação a personalidades humanas, divinas, satânicas, ou mesmo coisas, quer no presente, passado ou futuro, e pode manifestar-se por intermédio, o veículo no qual se manifesta. Ele vai falar por meio de visões, sonhos, percepção, voz audível do Espírito Santo, línguas com interpretação, profecia ou mensagens. Então esses dons, eles podem se manifestar através desses veículos: visão, anjos, profecias, pode ser línguas com interpretação, de repente aquela impressão que vem sobre você. Então esses dons, eles podem se manifestar assim, são veículos pelos quais os dons, eles se movem no corpo de Cristo. Quero falar sobre a palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria não é essa sabedoria que a gente adquire para viver bem nessa vida, a sabedoria que se adquire por ler a palavra de Deus, a sabedoria que adquire por ler livros. Não é esse tipo de sabedoria, não. A palavra da sabedoria é um conhecimento sobre o futuro. Sobre o futuro, diga futuro. A palavra da sabedoria é uma centelha da onisciência de Deus que te dá condições de saber o futuro. Pode vir através de uma visão, pode vir através de uma profecia, língua com interpretação, sonho. Um anjo pode vir aparecer para você e revelar o futuro. Pode ser uma percepção espiritual. Então, são veículos pelos quais esse dom, ele opera. Tá certo? É bem verdade que os dons, eles operam muito juntos. E a gente só está separando para estudar, tá certo, irmão? A gente só está separando aqui para você ver cada macaco no seu galho. Tá certo? Cada operação tem o seu lugar. Nós só separamos para estudar. Eu quero que você saiba disso. Então a palavra de sabedoria, ela vai falar sobre o futuro. Eu quero te mostrar esse dom no livro de Atos. Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo 28. Então, vamos ver se você está bom de memória. A palavra da sabedoria fala sobre passado, presente ou futuro? Tem certeza? Amém. Glória a Deus. Absoluta.
Glória a Deus. Atos 11, 28, diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Se você olhar mais um pouco acima, você vai ver que Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Elas faziam o quê? Profetizavam, não é? Observe que a temática é diferente. Quando fala de Ágabo, diz que ele é um profeta. Ou seja, existe a diferença em profetizar e ser um profeta. Porque profeta é um dos 5 dons ministeriais. Qualquer um pode profetizar. O irmão mandou uma pergunta para mim ainda há pouco. Falou: e aí, profeta de Deus? Tal. Eu não sou profeta, não tenho condição. Não tem condição de Adriano. Não tem mesmo. Então, assim, e aí, nem rapaz, apesar de profetizarmos, não nos dá o direito de nos intitularmos profetas. Porque qualquer um pode profetizar. Amém. Nota que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. E depois ele fala que chegou um profeta chamado Ágabo. Vamos continuar lendo? E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou isso. Isso diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Não é assim que está na sua Bíblia? Atos 21, 10, não é isso? Você já estava no 11, 28. Ah, não, cara. Ainda estava no 11 e 28, né? Pronto. Vai lá comigo em Atos 21, 10. Eu estou lendo aqui, estou vendo que vocês não estão. Vejo que vocês não estão respondendo. Eu falei: tem alguma coisa de errado. Ou com esse microfone ou com o pregador. Atos 21, 10. Já estou no futuro, né, Isaac? Atos 21, 10. Aleluia. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter convosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou isso, diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse e o entregarão nas mãos dos. Muita gente pode falar: que palhaçada, por que esse cara não falou logo a mensagem direta? Tu estava na pele dele para saber? Muitas vezes, eu vou logo, eu estava na pele dele, por que ele não falou agora isso e falaram os judeus quando ele for para Jerusalém? Quando ele te entrega assim, não é? Mas muitas vezes não é assim que acontece. Muitas vezes Deus sinaliza para você fazer uma coisa, não te dá toda a instrução. E você, porque obedeceu aquela primeira instrução, aí ele dá a segunda, agora fala isso. Tu entende? Se você não se moveu a metade do caminho para fazer o que ele falou, é absurdo. O Evangelho não dá para você tentar racionalizar. Você está perdido se for operar em coisa assim. É loucura. Não está entendendo? É loucura. Uma vez um homem veio na fila de oração lá no Mato Grosso, quando eu estava dando a matéria da aliança de sangue. Ele veio na fila de oração, ele veio andando, não vi como ele chegou, e na hora eu peguei o cara e levantei ele no alto assim, 3 vezes e botei ele no chão. Aí ele olhou assim para mim, terminou o culto, ele falou: não estava nem aguentando andar, a minha coluna estava travada, eu vim para o ponto à força, e vim na fila de oração. Quando o Senhor me levantou, parecia que eu ia morrer. Mas Deus botou a coluna daquele homem. Você entende a instrução? Como que eu ia fazer um negócio dele? Esse foi imperceptível. Eu fui sendo guiado e fui fazendo. Deus nem sempre vai mostrar tudo para você. É isso mesmo. Tu entende, meu irmão? Maravilha. É dessa forma, é dessa maneira. Então a palavra de sabedoria fala sobre o futuro. Tem outro texto aqui em Atos 27. Tu está no 21, né? Vai um pouco mais para frente. É por isso que não tem como julgar. Você não está ali na pele do profeta, deixa ele. Aleluia. O pastor Jaelson pegou um jarro dela aqui e jogou água em todo mundo aqui um dia desse. Uns anos atrás, como foi? Aí, um ano depois, a mulher estava com a criança no colo aqui apresentando. E dizendo que quando a água bateu na barriga dela, ela percebeu que o ventre dela se abriu, o amado se abriu. Ela era estéril. Vai fazer o quê? Os micro-igrejas hoje deu um montão de soco na barriga de um cara com câncer.
encheu a barriga do cara de sopa. O cara falou, estou com câncer, você pode me ajudar? Ele falou, não posso. Levante os braços. O cara levantou, ele deu um montão de sopa, o cara começou a vomitar o câncer. Foi direção divina. A Bíblia fala assim, fiz o primeiro tratado a Teófilo, segundo tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Observe que teve coisas que Jesus fez e outras que ele ensinou. A que ele ensinou é para a gente praticar igual. Agora, a que ele fez nem sempre. Porque foi uma direção divina. Quando ele fez um bolo de louro e passou na cara do cego e falou, vai lá naquele tanque. Agora, aquilo foi específico, uma direção divina. Não é por causa disso que você vai andar com o louro na mão procurando cego para atacar na cara do cara ser curado. Então, existem coisas que Jesus fez e outras que ele ensinou. Guarda mais essa aí na tua aljava. Tá certo? E fique pronto, que Deus vai te usar nos dons desses dias. Aleluia! Glória a Deus. Vamos continuar. Eu 24 minutos para finalizar, estou crendo nesse mistério que eu vou terminar. Vamos continuar. Atos 27, 23. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, agora estou vendo certo? Amém. De quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante quem? César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Que coisa, não é? O anjo apareceu para ele. Aqui foi um anjo que foi o veículo. Percebe? O anjo que foi o veículo para trazer para ele uma palavra de sabedoria acerca do futuro, dizendo que todos naquele navio estariam no poder dele. Parece nada, né? Mas Paulo estava como prisioneiro. Quando ele chegou, entrou no navio, ele percebeu no espírito que alguma coisa ia acontecer, procurou o capitão e falou, olha, o negócio é o seguinte, a viagem vai ser penosa. Seria bom se a gente não partisse. Aí o cara que dá ouvido a ele, foi para dentro do mar. 14 dias de furacão. É muito tempo, não? 14 dias a tormenta batendo no barco. Aí o anjo apareceu para ele e falou, não tema. Ele já estava tranquilo, ele tinha que comparecer a César. Hoje foi só reforçar. Hoje foi só reforçar a segurança dele. Importa que você compareça a César. Agora todos nesse navio vão estar no teu comando. E foi isso que aconteceu. Eu estava perto da ilha de Malta. A Bíblia diz, está bem pertinho da ilha. Alguns homens estavam descendo o bote. Ele falou, se aqueles homens saírem do navio, a gente não vai se salvar não. Aí obedeceram a ele. Ele falou, vamos agora todo mundo comer. Vocês não comeram nada. Começou a dar ordem no navio. A autoridade espiritual é reconhecida. Aleluia, é reconhecida. Observe aqui que através desse dom da palavra da sabedoria, que revela o futuro, Paulo recebeu a visita de um anjo que disse para ele, não temas, porque todos nesse navio vão estar debaixo da tua autoridade. Que coisa, não é, irmãos? Palavra de sabedoria. Agora tem a palavra de sabedoria condicional. Aquela que é condicional é quando uma mensagem sobre o futuro é dada e mediante o posicionamento daquela pessoa que está recebendo aquela mensagem, aquela sentença pode mudar. Isso foi o que aconteceu com o rei Ezequias. Né? Isaías chegou para ele e falou, põe ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu já pensou, né? Receber uma visita dessa do profeta. Morrerás e não viverás. A Bíblia diz que ele se ajoelhou para orar e ele se arrependeu diante de Deus. O profeta estava no pátio, saindo indo embora. Deus falou, volta e diga para Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos. Aleluia! Aleluia! Queridos irmãos, que coisa fantástica, mediante o arrependimento. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Não importa a sua condição, o que Deus requer é arrependimento. Coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Não importa o teu quadro, coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Glória a Deus. Essa palavra. Maravilha. Vamos direto para a palavra do conhecimento. Aleluia. Dom da palavra do conhecimento. Revela o passado e o presente. Diga passado e presente. Você tem acesso ao HD de Deus. Eu vou repetir de novo.
Você tem acesso ao HD de Deus para saber tudo o que se passou. Como Ele conhece presente, passado, futuro, de trás para frente, invertido, por dentro, por fora, pescruta, todas as coisas, Ele te dá a chance de você acessar o HD dele durante alguns instantes. Aleluia. Glória a Deus. Ele te dá essa chance e você então começa a ter o conhecimento do passado e também do presente. Que coisa maravilhosa, não é? Ele te revela isso. E pode ser manifesto, como eu falei, como veículo. Anjos, profecia, língua com interpretação, aquele discernimento, aquela impressão, né? Que dá por dentro. Então pode ser manifesto dessa maneira. E revela o passado e o presente. Vou dar um exemplo para você da mulher do poço. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana no poço, Jesus começou uma conversa com aquela mulher e de repente ele levou a conversa para um outro nível, para um nível do comprometimento. Ele começa de uma forma bem sábia, falando assim para ela: vai lá e traz o teu marido. Ele queria ouvir dela a verdade. Olha só, ele já sabia. Agora, ele foi sábio para poder se relacionar no tocante a ser usado nos dons. Ele falou: vai e traz o teu marido. Aí a mulher falou: não tenho marido. Aí ele falou: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. O que tu tens agora não é o teu marido. Então ele revelou ali o passado daquela mulher e também o Imediatamente ela disse: eu vejo que tu és profeta. Eu vejo, identificou imediatamente. E Jesus falou: tem um tipo de água para te dar e você nunca mais vai ter sede. Aleluia, você nunca mais vai ter sede, porque ela demonstrou o arrependimento na conversa. Que coisa, não, irmãos? E aquela mulher que antes estava escondida, pegando água meio-dia, e as pessoas não buscavam água meio-dia, as donas de casa iam cedo. Aquela mulher era uma prostituta. Ela estava indo naquele horário porque não encontrava ninguém no poço, ninguém para apontar, para julgar. E ela encontrou logo Jesus, ó. Que maravilha. Dali em diante ela foi para a cidade falar de Jesus, se transformou numa testemunha. Porque o dom se manifestou e aquela mulher viu Deus naquilo. Glória a Deus, irmãos. Que maravilha, que maravilha. Aleluia. Como eu falei, nem sempre Deus ele vai te revelar tudo. Tá certo? Você tem que dar o primeiro passo e depois o Senhor vai mostrando o restante. Tem um homem de Deus, na época do irmão Rei, não sei se esse cara está vivo ainda, ele era diretor dos homens de negócio do Evangelho Pleno. E esse homem recebeu uma revelação, estava em casa e Deus falou assim com ele: quero que você vá à igreja católica. Aí ele ficou assim pensando, fazer o que lá? Vai até lá. Ele foi até lá, seguiu a primeira instrução, estacionou o carro dele, ficou parado e falou: e agora? Deus falou assim: entra agora lá na universidade, da igreja, e você vai numa sala, tem um sacerdote por trás de uma mesa. O cara está sentado atrás da mesa. Você vai impor as mãos sobre ele e ele vai ser cheio do Espírito Santo. Olha só a instrução do cara. Aí ele ficou relutante em fazer isso. Mas ele resolveu obedecer. Depois de muito relutar, ele resolveu obedecer. E ele foi. Aí ele viu uma porta entreaberta e ele teve a ousadia de entrar. Quando ele entrou, tinha um sacerdote por trás da mesa. E o cara falou: pode entrar. Que coisa. E quando ele foi entrando e eles se apresentaram, o homem quase que entrou em êxtase. Porque o homem estava com uma pilha de livro em cima da mesa, aquela pilha assim de livro, estava estudando, e ele estava estudando sobre o avivamento pentecostal. E ele estava vendo o que o Evangelho Pleno estava fazendo na América. E ele falou: Senhor, se isso tudo aqui é verdade, o Senhor envia alguém agora para entrar por essa porta, para impor as mãos sobre mim, para você vai cheio de história. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, não precisa nem fazer o desfecho. Você sabe que o homem foi cheio do Espírito Santo. Aleluia! Então, assim, Deus não revela tudo. Você tem que discernir com as coisas. Glória a Deus! Glória a Deus, irmãos. Uma coisa fantástica.
essa questão é bastante interessante. Eu já vou caminhar para o fim, eu tenho 7 minutos, e eu vou procurar aqui fazer o desfecho o quanto antes. Tá certo? Tem outro testemunho do irmão Reagan, e ele tinha uma sobrinha, e ela foi morar com eles um tempo, e a sobrinha já estava na adolescência para idade de jovem. E aí ele falou para ela assim: olha, vamos seguir algumas regras aqui em casa. Eu quero que você esteja em casa às 10 horas da noite. Não quero nenhum carro aqui parado e você dentro do carro namorando com ninguém. Você tem que entrar aqui para dentro e fazer tudo às claras aqui diante dos meus olhos. Tá certo? Ele colocou os limites para aquela jovem. E ela seguiu tudo direitinho durante algum tempo. Mas teve um dia que deu 11 horas da noite e ela não tinha chegado. Aí o irmão Reagan, sossegado, foi dormir. Ele falou: logo dormi e peguei no sono. Ele falou que teve um êxtase e uma revelação. Ele viu aquela jovem dançando numa festa, ensinando as outras jovens a fazer passo. Ensinando alguns passos, né? Depois, na mesma visão, em outro plano, ele viu o carro estacionando, tá certo? E ela no carro namorando com o jovem, que entrou 11h30 da noite para dentro de casa. Ele não disse nada, não falou nada. No dia seguinte, passaram-se os dias, e aí o assunto veio à tona. E ele chegou e falou para ela: por que você chegou naquele horário e tal, assim? Aí ela foi e não disse a verdade para ele. Aí ele falou assim: olha, você mentiu, você estava numa festa ensinando as pessoas a fazerem passo de dança. Ela falou: como é que o senhor sabe? Aí ele falou: porque o Espírito me revelou. Aí ele falou assim para ela, ela ficou ainda meio sem acreditar. Ele chegou e disse assim: quer que eu diga a posição dos móveis? Glória a Deus. Quer que eu diga a posição dos móveis? Digo mais, você não entrou, você ficou no carro namorando e tal. Então assim, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Ali o Senhor mostrou para o irmão Reagan que estava acontecendo de fato. Mostrou o presente que estava acontecendo de fato e ainda mostrou o que estava acontecendo no futuro. É impressionante, não é? Essa questão dos dons é muito impressionante. Para a gente finalizar, eu vou falar sobre o dom de discernimento de espírito. E o dom de discernimento de espírito é para ver e ouvir na dimensão espiritual. Você vai saber discernir o que está operando em determinada situação. Se é uma ação humana, se é uma ação divina ou se é uma ação satânica operando. Esse dom dá a você esse discernimento. É algo fantástico, né? Você poder ver esses dons em operação. É muito bacana. Um dia a gente estava aqui no culto. Cadê o Edson? Edson está aí? Lembra, Edson, que nós estávamos aqui no culto um dia aí, tinha um cara ali e vieram me chamar dizendo que o cara estava endemoniado, pastor, tem um cara endemoniado lá fora. Lembra, não? Aí eu cheguei dali da porta, olhei para o cara e me servi na hora. Eu falei: aqui não está endemoniado nada, é a carne. É o cara agredindo as irmãs. Eu cheguei ali e falei: Edson, fica ligado, hein, varão, vou precisar de você. Vou precisar de você. Alguém fingindo endemoniado pode dar até na tua cara, mas o cara endemoniado nunca vai fazer isso, porque não pode tocar nenhum fio da sua cabeça. Guarda essa instrução que eu estou te dando, vai ser útil. Você precisa discernir. Se for um cara na carne, ele vai te arrebentar. Está na carne. Agora, o cara endemoniado nunca vai fazer isso. Eu cheguei ali, quando eu falei para ele o que está acontecendo, ele já se levantou, pegou meu braço e torceu o cara. Aí quando ele torceu, eu torci o dele de volta e falei assim: tá pensando que eu vou almoçar aqui? Na mesma hora o Edson perguntou: posso dar um jeito dele? Eu falei: pode. O Edson pegou ele, deu um mata-leão, jogou ele no chão, e ele ali fingindo. Aí eu falei: não, aperta, Edson, pode apertar. O Edson apertou e deu aquele grito. Mas o Fabiano estava nesse dia, não? Ele deu aquele grito: ah, já vou embora! O demônio rapidinho saiu, né? Rapidinho saiu. Irmão Nilson, você se lembra uma vez que você me deu um celular? Me mostrou no celular uma amiga sua,
que estava parecendo que estava endemoniada. Ela tinha perdido 4 filhos seguidos. No quarto, ela surtou. Lembra que você me mostrou? Ela estava assim, aquele vídeo, com um negócio na cabeça. Aí o irmão Nilson falou: olha, pastor, temos que ajudar essa irmã. Ela está endemoniada. Eu falei: Nilson, essa mulher não está endemoniada. Ela está em surto psicótico. Lembra, varão? Ela está com surto psicótico. Ela perdeu vários filhos de uma vez. Tive a oportunidade de ir lá alguns dias depois, naquela casa, porque aquele quadro não melhorou. Cheguei lá na casa, quando cheguei era mais ou menos umas 11 e pouca da noite para meia-noite. Estacionei o carro e aí ele falou: ela está lá dentro, está fora de si. Aí ele começou a contar, né, o que estava acontecendo. Eu falei: olha, a sua esposa não está endemoniada, cara. Ela teve um surto psicótico, ela perdeu, não é, 4 filhos seguidos. No quarto ela surtou, tudo pronto, o quarto da menininha, né, com banheira, com tudo certinho, o berço. Ela não aguentou. E o surto psicótico é fuga da realidade. O teu organismo desliga, não é isso, pastor Fabiano? Ele desliga porque é um sistema de defesa. Teu corpo é uma bênção. Foi feito um instrumento fantástico, ele desliga. É um sistema de defesa, ele sai da realidade para não padecer, para não ser pior a coisa. E aí já havia dias que ela estava naquela situação. E eu cheguei para ele e falei: isso é um surto psicótico, ela precisa de tratamento psiquiátrico, ela precisa de ajuda. Discerni na hora, olhei para ela assim e falei: rapaz, isso aí não é. Então ali operou o dom de discernimento do espírito. Na hora eu percebi que não era. Eu falei: cara, não é. Eu sei que você está muito decepcionado. E Deus começou a revelar o restante. Ele falou comigo assim: está com medo de levar ela para o manicômio, porque isso é uma vergonha. Você tem alguém na família que é louco, e a esposa dele, mãe dos filhos dele louca. Isso é uma coisa que ele não estava querendo aceitar. Tem isso. Ali naquele bate-bola eu falei com ele assim: cara, é o seguinte, vou dar real para você. Se fosse demônio, seria ótimo. Chegar ali, expulsaria e a só alegria, a gente ia para casa. Se fosse demônio, seria só alegria, mas não é. O demônio chegou ali, expulsou, acabou aquilo ali, não é? Isso aí vai precisar de um pouco mais da sua paciência. Ele ficou teimando comigo. Eu falei: cara, eu vou só te mostrar. Ela vai me agredir, quer ver? E o demônio não agride o ministro que sabe quem ele é, entendeu? Eu cheguei ali, quando eu cheguei perto, foi dito e feito. Ela pegou meu óculos e jogou no chão. Eu falei: não falei? Vamos levar ela para o hospital? Bom, levamos ela para o João Machado. Ela foi submetida ao tratamento médico. Imagina aí que depois de 3 meses eu estava na casa deles, todo mundo convertido. A mulher boazinha. Passou mais um tempo, encontrei com ele no mercado com um sorriso desse tamanho: pastor, só o senhor mesmo. Aí ele deu um abraço, aí falou: eu sou pai. Glória a Deus, nasceu um filho, né? Glória a Deus, segurou a criança. Glória a Deus, Deus quebra maldições, irmão. Deus é tremendo. E quer que a gente se mova nos dons. É muito importante isso. Para finalizar, finalizo mesmo. No estudo bíblico, mês passado, foi uma menina lá no estudo bíblico e ela se sentou e começou a conversar comigo. Na hora eu percebi uma influência na vida dela, querendo tirar a vida dela. E ali ela se levantou para ir embora. Quando ela ia embora, eu falei: não vai embora que eu preciso orar por você. Quando eu olhei por ela, estava lá o capetinha instalado. Irmão, certamente que o demônio foi embora. E aquela menina se viu livre. Amém. Então é muito importante que você venha operar os dons. Amém. Deus quer que você deseje os dons espirituais. Tá certo, amada igreja? Amém. Eu acredito que até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Eu queria saber se tem alguém no nosso meio que quer fazer Jesus Senhor da sua vida. Se você entrou aqui e não aceitou Jesus. Se você quer entregar sua vida a Jesus, não fez isso. Ou se você está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de se reconciliar nessa noite, o Pai te chama. Se você quer entregar sua vida a Jesus, eu quero que você levante sua mão, onde quer que você esteja, para eu orar por sua vida. A Bíblia diz que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelos quais devais ser salvo. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, a hora é essa. Levante a sua mão para que nós possamos orar por você. Você que está em casa nos assistindo, quiser fazer isso,
Você pode procurar alguém que esteja ao vivo nesse momento para que você possa fazer essa decisão. Você tem essa vida para escolher de qual lado vai ficar. E não existe em cima do muro. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Alguém nessa noite gostaria de fazer isso? Todos salvos? Amém. Tem alguém nessa noite que gostaria de receber o batismo com o Espírito Santo? Ou a evidência bíblica do falar em outras línguas? Se você ainda não fala em línguas, quer receber esse revestimento de poder, que é a porta de entrada para você operar nos dons. O batismo do Espírito Santo é a porta de entrada para que você possa operar nos dons espirituais. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, com a evidência bíblica do falar em outras línguas, quero que você venha aqui à frente, que esse casal, eles vão te instruir, vão te falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus, para que você possa receber. Maravilha, glória a Deus. Mais alguém gostaria de receber o batismo com o Espírito Santo? Aproveita, está disponível há 2 mil anos. Se eu fosse você, não ficava 1 minuto sem falar em língua, um segundinho, porque já está disponível. Glória a Deus. Todos cheios agora? Glória a Deus. Pode acompanhar esse casal. Louvado seja o Senhor. Se você entrou aqui com alguma dor, sentindo algum desconforto, Deus é o Deus que cura. Temos na lista dor de curar, operação de milagres, o dom da fé. Quem quer receber cura, está necessitando de oração, venha cá para a gente orar por sua vida. Todo mundo curado? Amém. Glória a Deus. Pastor Jaelson, o senhor para dirigir o culto? Glória a Deus. Amém. Maravilha. Então, irmãos, andem no Espírito, vivam em amor, sejam abençoados na